eu inicio com uma frase que meu pai sempre falava, que Vossa Excelência colocou aqui agora. Se o governo não nos atrapalhar, nós vamos longe. Imagina se ajudar. Imagina se ajudar. Mas ele sempre fala assim, não é, Pagô? Pagô trabalhou com meu pai, ele fala assim, olha, eu só espero que o governo não me atrapalhe, porque o resto a gente consegue fazer. Então, eu quero, inicialmente, senador Ricardo Ferraz, cumprimentar a Vossa Excelência pela condução dessa audiência pública. Poucas vezes eu vi aqui nas audiências públicas no Senado Federal o presidente já ir fazendo os questionamentos e colocando os nossos convidados já na parede diretamente com perguntas durante o processo de fala aqui na comissão. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela postura e coincidiu, né, uma matéria que Vossa Excelência conhece bem, que ele incomoda muito e que incomoda muito o Espírito Santo. O senador Dário Berg está aqui também, que incomoda muito Santa Catarina. Então, uma audiência que, quando eu pensei em fazê-la, era mais no sentido da questão interna dos rios da Amazônia, dos portos, das concessões que foram feitas e a grande dificuldade que nós temos na questão da legislação para colocar esses projetos para frente. Foi dito aqui por todos e reconhecido por todos de que a burocracia ela impede o crescimento, o desenvolvimento, a geração de emprego, de rendas e tira o ímpeto, tira a vontade do empreendedor de levar as coisas para frente. Eu tenho sido um crítico permanente aqui no Senado Federal dessa questão da burocracia. Tem até uma frase aqui já conhecida de que nós perdemos a guerra do papel ou perdemos a guerra para o papel, nós não conseguimos mais avançar nas questões e até uma comissão foi criada agora, foi sugerida por mim, o presidente Renan e os colegas todos aprovaram uma comissão externa de desburocratização. Até falava aqui para o Mário Povia de que nós temos que pegar esse movimento, a ANTAC e outros órgãos, e sentar com essa comissão, porque daí vai sair um novo ordenamento jurídico, pelo menos uma proposta para que o Senado, a Câmara possam discutir, cortando várias coisas que são desnecessárias, que só incomodam e só atrapalham a economia brasileira. Então, é um momento que nós estamos vivendo. Penso que, à medida em que a crise econômica se aprofunda no país, e ainda vai se aprofundar mais, nós não chegamos ainda a um limite, o momento de mudanças são sempre nos momentos difíceis, de conturbação, de guerras, que se faz grandes mudanças na sociedade e no mundo. E eu espero que essa crise que nós vivemos, que ainda vai se aprofundar mais, que nós possamos também, nesse ambiente difícil, né, de pensar um pouco à frente, pensar um pouco no país e não pensar tanto nas instituições, tanto nas repartições, tanto no servidor público, que parece que o Brasil tem que estar à disposição da burocracia, e não ao contrário. Não ao contrário. E eu, quando pensei nessa audiência pública, eu tinha um caso particular que, felizmente, se resolveu ontem, com a ajuda do Luciano. Um ano, veja bem, gente, há 1 ano e 4 meses, no dia 10/6/2014, a empresa Hermasa entrou com um pedido na SPU, para instalar no Rio Amazonas uma transbordadora, uma balsa transbordadora, que quer pegar a mercadoria das balsas que vem, passar para o navio para ir para exportação. 1 ano e 4 meses, né? No dia 10/6/2014 foi pedido lá em Manaus, lá a superintendente Luciana Trunk, Fernando da Costa, foi pedido 1 ano e 4 meses, ontem, aliás, hoje, publicado no Diário Oficial. E eu conversei com todos aqui, pedi ajuda para todos para conseguir. Eu não posso nem dizer com quem eu falei para não ser processado por uso da política para fazer as coisas andar. Eu fico imaginando o cidadão que não tem a quem recorrer ou a quem correr atrás das coisas para ele. Então, 1 ano e 4 meses atrás, nós pedimos isso, a balsa está pronta, os empurradores estão prontos, a mercadoria foi plantada, foi vendida para o exterior e você não consegue fazer as coisas andar. Tamanha é a burocracia,
tamanho é as entidades, o sistema. Tem que falar com A, que fala com B, mas B, para resolver, precisa que A concorde. O A não sabe a quem recorrer. É um inferno. É um inferno a vida do empresariado brasileiro. Nada mais que isso para definir. Um inferno a vida dos senhores que cuidam e que trabalham na economia brasileira. Então, eu penso que é chegada a hora. Eu quero ouvir o senador Ricardo das coisas que nós ouvimos aqui. O senador Dário Berg vai falar depois, está na mesma linha. Nós vamos propor, né? Vamos propor a Vossa Excelência, que é presidente da comissão, para que a comissão, não individualmente um senador, mas a comissão proponha um decreto legislativo baseado em tudo que foi dito aqui, para que a gente vá tirando, né, extirpando essas coisas que tanto incomodam e que é cheio de ilegalidades, como foi dito, né? E que complicam e que custam. Então, eu quero agradecer a cada um aqui, o Luciano, que está aqui com a gente, que veio lá do SPU, o Fábio, que eu conversei com o ministro ontem à noite, ainda eram umas 8 horas da noite, quando ele me disse que você viria aqui na comissão. Também o Fernando, da ANTAC, o Mantelli, que está sempre conosco, que sempre nessas lutas aqui, também o Murilo Barbosa, o Pagô e o Mário Povia. Quero dizer que nós precisamos, a partir dessa audiência pública que foi feita, para mim ficou muito claro, né, as posições de cada um, as necessidades de cada um, de limpar a área, como se diz, limpar a área, de fazer uma coisa mais reta, uma coisa mais direta para que nós possamos conseguir as licenças. Eu não acho que a burocracia tenha que atrapalhar, ela tem que ajudar. Foi dito aqui pelo Mantelli, nos outros países, quando você define fazer um investimento, o Estado abre as coisas, o Estado propõe as soluções, ele vai ajudando a construir. Aqui não, aqui você tira uma pedra, bota um pau. Você tira o pau, o cara atravessa um trilho. Quando nada mais tem para fazer, vem uma organização não governamental de encher o saco do empreendimento. Parece que é pecado no país, no Brasil, empreender. Parece que é pecado no Brasil com que as empresas possam ganhar dinheiro, possam dividir lucros, possam fazer as coisas. Eu não consigo entender isso, como o nosso país pensa erradamente nesse assunto. Não há riqueza num país se não houver empresas. Não há riqueza a dividir se não tiver negócios. Estamos vendo agora a crise que estamos vivendo, as empresas sofrendo, né, reduzindo seus tamanhos, diminuindo seus quadros funcionais. Aonde que a coisa está batendo? Na arrecadação da União. Daqui a pouco a União não tem mais dinheiro para pagar seus servidores, não vai ter dinheiro para dividir com as coisas. Não é mais fazer estrada, fazer portos, rodovias, que o Estado já deixou de fazer há muito tempo. Daqui a pouco ele não terá dinheiro para pagar os salários de vocês que trabalham no governo federal. E o único que pode fazer isso são as empresas, são os empreendedores, é a sociedade, os profissionais liberais. São eles que geram a riqueza, o combustível para pagar os servidores da União e as suas despesas. Se não tiver negócios, não tiver ambiente negocial, não funciona, não vai. Já está mais que provado que a União com o seu Banco Central, a União com a sua Casa da Moeda, não adianta, Mário. Ele não adianta rodar dinheiro, fazer dinheiro, porque a conta vem muito pior depois. Então, o sacrifício das empresas, o impedimento das empresas de poderem trabalhar e fazer as coisas andar, reflete na arrecadação do governo. E aí está. E quando eu digo que nós vamos ainda piorar mais na economia, o governo terá mais dificuldade de saldar os seus compromissos, né? Chegando a ponto, acho eu que vai chegar a ponto, de não ter como arcar com os salários do dia a dia das pessoas que trabalham com ele. Então, é hora de todos nós olharmos para aqueles que podem resolver o problema. Quem pode resolver o problema? É as empresas, são os empreendedores, são os profissionais, é a economia como um todo que vai gerar mais recursos para que a União possa fazer enfrentamento das coisas que tem para fazer. Não só nos salários, mas na saúde, na educação e tantas outras coisas que precisam ser feitas. Então, me parece aqui, nós temos um embate sempre aqui, o senador Ricardo Ferraço, o senador Dário, aqui muito pouca gente se preocupa com as empresas. Muita gente se preocupa com as outras coisas, mas aquele que abastece o caixa do governo, aquele que efetivamente provém os recursos da União, muito pouca gente cuida dele. E é chegada a hora de cuidar das empresas, dos empreendedores e dos negócios. Caso contrário, esse país não terá sucesso, não terá solução, não tem futuro. E o futuro é uma boa economia,
Tá? E já dizem muito tempo, queres uma boa política, me dê uma boa economia. Tá? Que aí você tem uma boa política, e hoje nós não temos isso. E mais, só para finalizar aqui, que não é assunto, mas a crise econômica que nós vivemos e as empresas apertadas, empurradas no canto, como estão sendo feitas nesse momento, estão indo para uma avalanche de recuperação judicial. Disse isso ontem no plenário, uma avalanche de recuperação judicial. Elas não conseguem mais pagar impostos, não conseguem pagar seus fornecedores, não conseguem pagar seus funcionários, porque o sistema de crédito perdeu a confiança, se rompeu. Eles não conseguem mais repassar recursos aos outros. Então, a crise que vem pela frente, ela é muito grande. E aí eu quero dizer mais uma vez, vamos olhar para as empresas, vamos olhar para quem possa gerar dinheiro e recursos para o Caixa da União. E aí, aqui, falou, pagou. Tem mais de 10 bilhões de reais prontos para vir para esse sistema. O governo capta quanto disso? Capta 20%, 30% desse assunto. Então, precisamos liberar, precisamos fazer as coisas andar. Parabéns a todos e muito obrigado.